Pessoal, então vamos partir aí para a sessão 1.3 da nossa aula. E na sessão 1.3 da nossa aula, já que já temos aí um quórum de alunos suficiente para poder iniciar. Então, nessa sessão 1.3, a gente vai falar sobre o gerenciamento de projeto de software, que antes a gente estava vendo somente conceitos, e agora a gente vai, de fato, partir para aspectos importantes que determinam ações dentro do gerenciamento do projeto de software. Eu deixei uma atividade na aula passada, que foi para vocês pesquisarem o termo de abertura de projeto. Alguém aqui que está presente fez essa pesquisa? Luiz Eduardo, boa noite, tudo bem? Anderson, vocês estão me ouvindo, pessoal? Estou com dúvida se tem alguém me ouvindo. Estamos ouvindo sim, professor, boa noite. Mandei isso aqui. É a primeira vez que eu venho na aula, mas acho que eu estou por dentro do assunto já, que Railan me passou o livro dele. Certo, está no grupo lá do... Estou sim. Tá? Beleza. Então, pelo jeito, ninguém fez a pesquisa. Tudo bem, ela ia valer 100 pontos. Isso ia servir como a nossa primeira atividade. Mas vai ter mais atividades para frente para vocês fazerem. Então, na aula passada, pessoal, eu pedi para vocês fazerem a leitura da sessão 1.3, que é a sessão que a gente vai trabalhar agora. A gente viu na aula passada o papel do gerente de projetos, né? Estou recapitulando aquilo que a gente viu na aula passada. O papel do gerente de projetos, qual a importância, exatamente o que ele estabelece, a diferença entre os gerentes de projetos convencionais e os gerentes de projetos que são voltados para projetos. A gente falou um pouco sobre as competências do gerente de projetos. Se vocês sentirem que a minha voz ela está falhando por problemas de conexão, vocês me avisam, tá, pessoal? Que aí eu tento ajustar alguma coisa aqui para melhorar. Qualquer problema técnico, na verdade, qualquer dificuldade técnica que vocês sintam, vocês me avisam, levanta a mão aí na parte de levantar a mão, que eu paro e verifico o que está acontecendo. O formato das equipes de projetos, a gente viu que existem 3 formatos de equipes de projetos, que é o modelo funcional, o modelo de força-tarefa e o modelo matricial. E o modelo matricial, a gente viu que ela tem sobre projetos. Nós vimos a competência do gerente de projetos, que as competências do gerente de projetos que nós vimos foi conhecimento, desempenho em relação às atividades e o desempenho em relação à organização de pessoal, ou seja, uma competência pessoal, que é a competência interrelacional, né, com os demais alunos ou demais colegas de projeto. Nós vimos também as estruturas organizacionais clássicas, que aí as estruturas organizacionais clássicas estão no modelo funcional,
no modelo força-tarefa e no modelo matricial. A gente viu que no modelo matricial tem a matriz funcional, a matriz de projeto e a matriz balanceada, né? Que a matriz funcional, a estrutura organizacional, ela é voltada para as funções que cada um desenvolve dentro da empresa, as funções, como eu posso dizer, diárias, né? E a matriz de projeto, você tem aí a organização da empresa voltada de fato para o gerenciamento de projetos. E a matriz balanceada é quando existe um equilíbrio entre uma coisa e outra. A gente viu também um termo que é um pouco desconhecido, que é o empowerment, né, que é justamente a identificação do empoderamento dos atributos que um gerente de projetos ele precisa desenvolver, precisa ter para poder se tornar um bom gerente de projetos. Aí a gente viu que o empowerment e os atributos de projeto pode ser, por exemplo, a perseverança, a persistência, a autoconfiança, a decisão e a assertividade. Nós vimos também na aula passada que fatores como motivação da equipe é importante, né? Vimos também a relevância da comunicação entre a equipe e vimos e finalizamos a aula passada com o gerenciamento de projetos de forma impessoal, né? A gente não deve misturar colocando funcionários sendo amigos, parentes, e se os colegas de trabalho se transformarem de fato em amigos, que o trabalho, que as atividades de trabalho sejam respeitadas, né? Não sejam levadas de forma a atrapalhar o desenvolvimento propriamente dito do projeto, ou seja, não misturar as coisas. Então, na aula passada foi isso que a gente viu na sessão 1.3. Eu sugiro de que quem não esteve na aula passada dê uma boa lida sobre o assunto, ou também verifique se já está disponível lá no portal AVA a aula, e vocês podem assistir a aula passada. O portal andou tendo um problema em relação à gravação, mas eu acredito que na aula 1.2, a sessão 1.2, eu acredito que vai estar lá disponível. Eu não tenho certeza agora, que eu não lembro de cabeça. Certo. Então, continuando agora, na aula passada eu pedi para vocês também fazer a pré-aula do encontro 3. Pedi que vocês fizessem a pós-aula do... isso aqui no caso é para o final. Tudo bem, isso aqui depois eu falo. Então, pessoal, vamos nos reambientar. O que a gente vai trabalhar hoje são aspectos bastante relevantes em relação ao projeto como um todo. O que a gente vai estudar hoje são aspectos que levam em consideração principalmente as orientações do PMBOK. E aí, o PMBOK, ele organiza projetos de forma geral. Primeiro, ele define de forma bastante clara, a gente vai recapitular essa definição para a gente poder entender daquilo que a gente está falando. Então, o PMBOK ele diz que o gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, de habilidades, de ferramentas, de técnicas e atividades do projeto para atender aos seus requisitos. Ele é realizado por meio da união de aplicações de 47 processos. Esses 47 processos, eles estão organizados em 5 grupos. São processos do tipo iniciação, processos do tipo planejamento, processos do tipo execução, processos do tipo monitoramento e controle e processos do tipo encerramento. Esse ciclo de vida do projeto, ele serve, pessoal, para todos os projetos. Todo projeto ele precisa passar por um processo de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. A gente viu isso lá na primeira aula. Aspectos como esse, a organização desses processos, desses procedimentos, por meio dessa metodologia, faz com que
você consiga atingir, aumente as chances de você conseguir atingir os seus objetivos, certo? Alguém está com algum projeto em andamento? Camila, boa noite, tudo bem, Camila? Camila? Pessoal, quem não tem microfone, não tem problema, pode entrar pelo celular e pelo notebook ao mesmo tempo, que você consegue falar pelo microfone do celular e consegue assistir a aula pelo notebook. É só tu entrar 2 vezes no link. Aí tu desativa o som do notebook e o microfone do notebook. Né? O microfone nem precisa porque já vai estar desativado, mas desativa o som do notebook. Aí tu entra no celular pelo link e tu deixa ativado o teu microfone, ativar e desativar o microfone para quando quiser falar, porque aí automaticamente você pode entrar falando com o microfone. Eu acredito que o microfone de todo mundo, do celular de todo mundo está funcionando. Do notebook tudo bem, mas do microfone eu acredito que sirva de todo mundo está funcionando, senão o telefone perde um pouco o sentido. Luiz Eduardo, tá por aí, Luiz? A Luiz que falou que estava sem microfone. Luiz Neto, e aí, tudo beleza? Também está sem microfone? Não consegui te ouvir. Está com vergonha, professor. Agora eu consegui ouvir. O Wanderilson conseguiu ouvir, mas o Luiz Neto não consegui. É, enfim. Boa Wanderilson, noite, professor. boa noite, Camila. E aí, É hein? que, é que eu tô ligando o meu notebook agora, eu tô pelo celular. Ah, tranquilo, maravilha. Como é que tá a vida? Tá bem, uma dorzinha de dente aqui, mas tá bem. Beleza. Como é que estão os projetos de vida, de forma geral? Viagem, É, não entendi. como é que estão os projetos de vida, de forma geral? Viagem, um novo emprego, Não, ainda não tô planejando. Só viagem pra ver a família mesmo todo mês. certo? Aí tu viaja lá para onde tua família mora, é isso? É, Certo. E aí, para tu viajar para lá, tu precisa tomar uma série de providências antes, não é isso? certo. E essas providências, certamente, elas passam por algumas aprovações sobre dá ou não dá. Por exemplo, Sim, sim, aprovação financeira, né? Que é sim, justamente esses aspectos que a gente trata nos projetos de forma inicial. Sem muitas demoras, um projeto, ele obrigatoriamente nos leva a pensar em 2 aspectos importantíssimos, que é dinheiro e tempo. Isso aqui é uma, viu, pessoal? Um cifrão e um ampulheta. E aí, quando a gente tem uma ideia sobre esses 2 aspectos, a gente consegue dar um start para poder iniciar os processos de iniciação. Porque, normalmente, o nosso tempo não é somente nosso. Ou a gente está envolvido em algum processo acadêmico, como uma faculdade, ou algum processo monetário é necessário, recursos financeiros, para poder esse projeto dar início. Então, se o dinheiro não é nosso, esse processo, esse projeto, ele tem que obrigatoriamente ser aprovado pelo dono do dinheiro. E nós temos que alinhar também em relação ao fator tempo. E aí a Camila, quando vai certamente
visitar os parentes na cidade em que eles estão, esses dois aspectos eles vão pesar. Quando eu vou, quanto tempo eu vou passar e aproximadamente quanto eu vou precisar gastar para poder realizar esse projeto. E aí, de posse desses OKs, vai dar, pela faculdade vai dar, e todos os meus outros compromissos, trabalho e qualquer outro tipo de compromisso, já está ajustado. O tempo dá. Aí o recurso, alguém vai financiar. Beleza, então quem vai financiar já deu ok, pode vir. Se for aproximadamente esse valor, eu financio. Ou ela mesma financiando. E aí ela passa para o planejamento sobre que dia vai sair, que dia vai exatamente voltar, qual tipo de transporte que vai, qual a empresa, o que ela vai precisar levar, qual vai ser a melhor data em relação, de repente, a um aniversário, uma festa, ou então um feriado. E depois de todo esse planejamento que se faz, em que pode ser feito uma série de processos de planejamento, a gente passa pelos processos de execução, que aí é justamente executar aquilo que está planejado, né, que foi planejado na etapa anterior. E um pouco mais para frente, quando essa atividade ela está em execução, em paralelo a gente faz um monitoramento de tudo que está sendo feito para nada sair do controle. Então, se eu planejei que eu ia ficar 3 dias, eu tenho que tomar todas as devidas atitudes para que isso seja cumprido de forma eficiente. Se eu disse que eu ia gastar somente um valor X, se eu disse que eu ia usar somente tantos equipamentos, ou tantas ferramentas, ou tal metodologia, eu preciso executar da forma como, tal qual eu planejei. E, por fim, a gente tem a questão do encerramento desse projeto, esse pequeno projeto, que seria uma viagem, realizando aí identificando todos os problemas que ocorreram e registrando eles para que eles não ocorram mais, realizando o fechamento dos contratos, se assim houver, guardando toda a documentação necessária, que foi oriunda da execução do planejamento e da execução desse projeto. Então, projetos, de forma geral, eles seguem linhas bastante similares em relação àquilo que deve ser feito. Da mesma forma, acontece com os softwares. Os softwares, certamente, antes de a gente começar a planejar qualquer coisa, a gente tem que ter certeza que aquele produto que a gente quer desenvolver para alguém, que alguém nos contratou, quanto empresa ou quanto pessoa, esse nosso contratante, ele está disposto a esperar por um tempo estimado e pagar por um custo aproximado. E o termo de abertura de projeto, que foi o que eu pedi na aula passada, para que vocês estudassem, ele é justamente um documento que está associado diretamente a essa fase de iniciação, a essa fase que a gente dá uma breve descrição sobre aquilo que a gente quer fazer, certo? Dentro de uma expectativa geral de custo e de tempo, porém sem um nível de detalhamento muito grande. Por que isso? Porque de repente o teu contratante pode chegar e dizer, não, não gostei, o valor está muito aquém, vai demorar muito, então eu não aceito, muito obrigado. Então, o termo de abertura de projeto é como se fosse uma proposta mais detalhada do que uma proposta comercial qualquer, porém menos detalhada do que um planejamento. Ela é mais detalhada do que um projeto, um orçamento comercial, e menos detalhada do que o planejamento para a execução em si do software. Então, iniciar um projeto de desenvolvimento de software, você deve ter certeza que o custo que você está planejando
o tempo estimado, o custo estimado e o objeto minimamente descrito, minimamente esboçado. Recentemente, confidenciar um problema que eu passei recentemente, agora está mais ou menos com um mês, uma colega da UEMA entrou em contato comigo para a gente desenvolver um app, que esse app é um app que é um jogo pedagógico, né, para o mestrado dela. Esse jogo ele vai ser utilizado como uma ferramenta para ela fazer uma pesquisa no mestrado dela. Aí a gente conversou. Primeiro eu acertei o preço com ela e a estimativa de tempo, que é justamente o que a gente faz aqui na iniciação, certo? E nessa reunião eu expliquei para ela que nós deveríamos fazer primeiro o site e depois fazer o jogo em um site e depois fazer o jogo através de um app. Então, o primeiro contrato seria para o site e depois para um app. Porque, por uma série de motivos que não cabe agora eu falar, porque senão vou me estender muito. Então, aí ela concordou, eu fiz o termo de abertura, ela assinou pelo preço e pelo valor que eu tinha estipulado para ela. Eu faço isso em parceria com outro colega. Eu faço a parte toda de levantamento de requisitos e projetos, e ele faz a parte de programação. E eu faço contato com o cliente, essas coisas, e também a parte de testes. E aí essa cliente foi conversar com a orientadora dela e a orientadora falou: epa, mas eu não sei se pode ser um site. Acredito que tenha que ser de fato um app. E aí isso entrou um pouco o projeto, comprometeu um pouco o tempo do projeto. Por quê? Porque ela teve que submeter a todo um colegiado do mestrado para saber se poderia mudar de app para site. Porém, eu, como contratado, já estava assegurado de que ela ia receber, era um site, certo? Porque ela aceitou o site. Agora, lógico, a questão passa por fatores de parceria que você não quer nem de longe perder o cliente. Mas grandes empresas, situações mais ríspidas ou mais complexas, você já estaria assegurado que aquele trabalho que você desenvolveu, porque demorou um pouco entre ela assinar o termo de abertura de projeto e ela dizer que não era mais um site, sim um app. Mas no final das contas, a faculdade acabou aceitando ser o site e não foi preciso nada. Mas a gente já tinha feito uma série de atividades e aquilo dali ia se perder caso o projeto mudasse no meio do caminho, né? Caso o projeto mudasse ali na iniciação. A gente ia perder aí quase um mês de trabalho. Então, pessoal, nunca inicie qualquer tipo de trabalho real de desenvolvimento de um software ou de qualquer outro tipo de projeto sem ter certeza que já existiu um alinhamento entre você e o seu contratante, onde exista um termo de abertura de projeto. Por isso que eu pedi para vocês pesquisarem o que era termo de abertura de projeto. E nesse termo de abertura de projeto você tem que estar bem descrito, quanto mais detalhe melhor, sobre quanto vai ser gasto. Isso é uma estimativa. Inclusive tem que ser colocado lá que é uma estimativa. E dizer que pode haver variações por conta disso, aquilo, outro. Vai depender da sua justificativa. Uma estimativa de custo e uma estimativa de tempo. E um nível de detalhes grande em relação a exatamente aquilo que vai ser feito. Para não correr o risco, mais na frente do cliente chegar e dizer assim: ah, mas eu pensei que ia ser desse jeito. Ah, eu pensei que ia ter tal coisa e não tem. Ah, eu pensei. Não tem como tu pensar muita coisa, porque aquilo que eu estou te entregando
é aquilo que está lá no termo de abertura do projeto. Se for valores muito altos, eu sugiro que Professor, além... Oi, boa noite. boa noite. Nesse caso, não tem um acompanhamento do cliente, não, junto com o projeto? Depende da metodologia de desenvolvimento. Porque existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que, beleza, ela vai entender que ela, lá no final... Porque, pessoal, é muito comum você, quando você vai começando a receber um produto, por mais que você vai acompanhando, aí na visão agora de cliente, por mais que você vai recebendo o produto, você está acompanhando ele ali passo a passo, step, step, você vai estar à vontade de, poxa, eu poderia ter pedido mais isso. Aí ele te entrega mais alguma coisa, poxa, mas eu poderia ter pedido mais isso daqui. Poxa, eu deixei de pedir isso aqui. Poxa, como é que eu não vi que isso aqui ia ser importante? Certo? É muito comum. E aí ele estava imaginando uma coisa, né? Você vai entregar exatamente aquilo que ele estava imaginando, mas a cabecinha do cristão já está pensando em coisas futuras, e aí eles podem, né, a maioria dos clientes, mas faz só mais essa besteirinha, é só isso daqui, quando na verdade quem já tem um certo convívio com programação sabe que não é bem assim. Qualquer mudança dentro de um projeto de software, dependendo da mudança, pode ser necessário você mudar tudo aquilo que você já fez. E nós estamos falando de um meio do qual as consequências de qualquer tipo de alteração, elas não são visíveis a todo momento. Tem mudanças que elas tem erros que ocorrem devido a mudanças que só ocorrem em determinadas situações. Então tudo é muito complicado de mudar quando o projeto já está lá pelo final. Agora, respondendo a tua pergunta, você vai colocar ali o cliente para poder estar acompanhando a atividade a cada resultado, que aí se for um Scrum da vida, o seu método, você vai estar ali a cada funcionalidade, você vai estar dando feedback para ele, porém, isso não garante que o cliente não tente modificar o escopo, né, o escopo do projeto, que inicialmente foi definido. E se você não tiver um documento para dizer, não, eu não disse que ia entregar isso, se você não tiver um termo de abertura, um contrato, automaticamente você corre o risco de ficar o dito pelo não dito. O cliente dizer uma coisa, a sua palavra contra a dele. E ele se achar no direito. Porque tem gente que pensa que fala as coisas e não falou. Mas se tiver no papel, lá no termo de abertura de projeto, você está garantido de que aquilo que está sendo feito é aquilo que está lá no papel. Você tem como comprovar. Então, não abram mão dessa formalidade do termo de abertura de um projeto e, se o projeto for mais complexo, que se envolver mais pessoas e muitos detalhes, além do termo de abertura do projeto, façam um contrato, certo? Porque o contrato ele tem um peso judicial mais interessante. Afinal de contas, de repente tu faz o projeto todinho e aí o projeto está pronto e o cara chega para ti e diz, não quero mais não, e não te paga depois de ter passado horas e horas e horas da tua vida fazendo uma coisa que tu não vai ser pago por aquilo. Ele não vai usar, mas também não vai te pagar, porque simplesmente ele perdeu o interesse. E aí? Só o termo de abertura de projeto, nesse caso, tu pode entrar na justiça contra o cara, mas ele vai te dar muito mais trabalho. Um contrato já amarra melhor esses aspectos. Alguma dúvida, pessoal, sobre... Isso foi só a ambientação, para vocês verem como nossa noite hoje vai ser longa. Alguma dúvida, Lucas? Mitsuishi. Boa noite, professor. Eu comecei a acompanhar agora. Tô pelo celular aqui, ó. Tudo bem, isso aí. Importante acompanhar. Eu tô sem acesso à aula também, mas só que eu
Acho o livro aqui, tô acompanhando. É o celular mesmo. Não, mas está tranquilo. Outro dia um aluno apresentou o trabalho pelo celular dentro do ônibus da Vale. Você mexe, Ah, acaba bom demais. Nem saber. Por cada um com enquanto, seus recursos, né? Assim mesmo. é, cada um usa O o recurso que tem. Então, viável. vamos lá, pessoal. Então, as características de um gerenciamento de projeto. A gente vai entender, justamente nessa parte agora do livro, o funcionamento do gerenciamento de projeto. E aí a gente sempre vai estar levando em consideração o conhecimento do BMBOK, que é o principal guia mundial para gerenciamento de projetos. E lá no BMBOK de 2013, a gente descreve as características de gerenciamento de projeto como sendo a de identificar, analisar os requisitos para a elaboração de um software. Né? No caso, a gente está falando de gerenciamento de software, né? Gerenciamento de um projeto de software. Acompanhar e elaborar todas as situações em relação à execução, à administração, assim as responsabilidades, bem como as responsabilidades, as necessidades e as expectativas dos stakeholders. Quem não sabe o que é stakeholders, levanta a mão aí. Mais alguém? Certo. Então, stakeholders, pessoal, é um termo que foi roubado lá do pessoal da administração. E stakeholders é a identificação das pessoas que têm algum tipo de envolvimento com um projeto. E aí pode ser o patrocinador do projeto, pode ser a pessoa beneficiada com o projeto. No caso de software, funciona da mesma forma, nos projetos de desenvolvimento de software. O stakeholder, ele pode ser o cara que está te contratando para poder desenvolver o software, ou o usuário do software. Por exemplo, no caso dessa professora lá do mestrado. Ela nos contratou e ela vai pagar pelo software. Mas ela não vai usar o software de forma a se beneficiar do resultado do software, não diretamente. O software é um jogo, quem vai jogar são os alunos. Então, os clientes finais são os alunos. Eles também são stakeholders. Ela que vai pagar a gente também é stakeholders. A universidade que vai receber esse software como uma ferramenta também é um stakeholder. Então, stakeholders são todas as pessoas ou entidades, ou órgãos, ou setores, ou empresas que estão diretamente ou indiretamente influenciando ou sendo influenciado pelo projeto em questão. Certo? Tranquilo? Então, toda vez que vocês ouvirem falar em stakeholders, como nesse caso aqui, que é uma das características do gerenciamento de projeto é justamente acompanhar, abordar tudo quanto é tipo de situação em relação à execução, administrando assim as responsabilidades, as necessidades e expectativas dos stakeholders. Eu sou um stakeholder do projeto, eu sou um dos executores do projeto, então eu sou um stakeholder. O meu amigo, parceiro, professor, também é um outro stakeholder, porque ele também vai participar diretamente do projeto. Então, participantes diretos ou indiretamente são considerados stakeholders. Ainda falando das características do projeto, do gerenciamento de projetos, é de gerenciar o levantamento de requisitos para o desenvolvimento de software, criando assim parâmetros para ter eficiência nas entregas, equilibrar os conflitos do projeto, porém não se limitar somente ao escopo, cronograma, orçamento, riscos, recursos e qualidade. No gerenciamento de projeto, pessoal, vocês precisam estar atentos às características do projeto. A gente não pode ignorar nenhum fato que possa prejudicar o projeto.
é de fato necessário que a gente faça o levantamento dos requisitos, que a gente faça o alinhamento das atividades desses requisitos com os stakeholders. Às vezes, os projetos de desenvolvimento de software não levam em conta a necessidade de todas as pessoas que estão envolvidas no projeto. Só que importa é a opinião do cliente que vai pagar ali e pronto. O cara que vai utilizar o software lá no final, que no caso é um cliente de um supermercado, você vai desenvolver o software para um supermercado, um ponto de venda, qualquer coisa do tipo, e aí você fica interessado somente em coletar informações ali da empresa. O cliente, você não se interessa em saber o que ele acha de importante, o que ele acha de relevante para poder utilizar o software. Como resultado, você tem um software que vai atender um grupo de stakeholders, mas não vai atender o outro grupo de stakeholders, que é o usuário final. Então, é necessário que a gente tenha cuidado em levantar, em executar todas as etapas que de fato são necessárias para a gente poder atingir o nosso objetivo, levando em consideração a questão dos conflitos em relação à comunicação, que deve ser clara e bastante eficiente. Por exemplo, se a gente for pensar como é que a gente vai gerenciar as férias, né? Você é ali responsável por gerenciar as férias dos seus familiares, né? Seu pai, sua mãe, todo mundo confiou em você gerenciar as férias. E aí, você vai ter que entender a expectativa de todo mundo que você está se responsabilizando. Quem vai? Teu pai, tua mãe, tua namorada, teu irmão e o cachorro. Então, tu tem que levar em consideração a necessidade de cada elemento desses. Tu tem que levar em consideração que haverão conflitos, tu tem que levar em consideração que uma comunicação ela é necessária, tu tem que levar em consideração os riscos, os problemas que podem acontecer em um projeto desse tipo. Ou seja, a gente tem que se atentar aos mínimos detalhes para que tudo saia conforme você está se planejando. Então, as características do gerenciamento de projetos na verdade, uma cadeia que está totalmente entrelaçada. Se uma parte falhar, certamente as demais sofrerão um impacto. Então, devido aos projetos estarem em uma ordem linear de execução, como a gente viu lá, iniciação, planejamento, execução, o monitoramento, o controle e o encerramento, se você erra em qualquer uma dessas etapas, haverão consequências para as etapas posteriores. Por exemplo, o atraso de uma das entregas de um módulo do software, certamente ele vai trazer problemas em relação à entrega dos demais. Ele pode trazer, inclusive, prejuízos financeiros, se você não entregar no tempo certo, com valores adequados. Então, outro fator que é importante, que a gente precisa pensar durante o gerenciamento do projeto, é a questão da clareza dos trabalhos que vão ser desenvolvidos. Caso um dos stakeholders desista, por exemplo, ou um sponsor visualize outros interesses, ou seja, ele não queira mais participar do projeto, isso poderá colocar o projeto todo de vocês em risco. Digamos que se a faculdade não tivesse mais interesse no projeto lá da minha cliente, automaticamente ela ia pensar, rapaz, e agora? A universidade fechou lá a área que ia trabalhar com essa parte, e agora lascou, a gente está no meio do projeto e a probabilidade de ela não querer mais me pagar é grande. E se eu não tiver um contrato para poder forçar com que ela me pague, eu vou ficar no prejuízo. Ela vai ficar no prejuízo se a faculdade não aceitar mais. Porém, ela pode usar esse mesmo software em uma outra faculdade, em um outro projeto. Eu é que não posso ficar com prejuízo. Isso que vai me garantir que eu não fique com prejuízo é um contrato. Então, é necessário que fique bastante claro o envolvimento de todos esses elementos, certo? E a gente precisa
se resguardar. As mudanças, pessoal, toda mudança ela é normalmente complexa quando se trata de software. Thiago chegando aqui. Toda mudança, normalmente, ela é complexa quando se trata de gerenciamento do desenvolvimento de um software, porque a mudança dos requisitos ou de objetos do projeto, ele pode nos traz riscos adicionais. Se você estava imaginando construir um prédio de 3 andares e agora você vai construir um prédio de 6, a probabilidade de você cometer erros Pessoal, aqui, assim, parando um pouco, falar sobre o assunto, aqui como no... Acredito que todo mundo tenha seus motivos, por estar chegando agora, atrasados, tal, mas aqui, como na sala de aula, toda chegada de um aluno atrasado acaba atrapalhando a aula também, porque eu preciso autorizar a entrada do software, e isso quebra um pouco o raciocínio. Então, eu acredito que todos vocês têm uma ótima justificativa para poder dizer, professor, desculpa, eu me atrasei por conta disso, daquilo outro, eu entendo. Eu só quero demonstrar para vocês e deixar claro que isso também atrapalha a aula, como na aula presencial. Talvez vocês não saibam, mas eu preciso toda vez estar clicando, e isso acaba atrapalhando o raciocínio, certo? Então, eu peço um esforço para que todos tentem chegar de fato às 19 horas, porque eu inicio, se tiver pelo menos 2, 3 alunos, eu inicio a aula de fato às 19 horas. Então, falando sobre mudança de projeto, mudanças em um projeto, quando se trata de projetos de software, ela é um fator de risco maior do que nos outros projetos de forma geral. Por quê? Porque as consequências, elas não são tangíveis facilmente. A gente não consegue vislumbrar que a inclusão ou a retirada ou a modificação de qualquer elemento, a gente não consegue identificar claramente quais são as consequências de tudo isso. Então, a equipe de projeto, ela de fato precisa ser capaz de avaliar a situação quando se trata de mudança, justamente para poder equilibrar o resultado dessa necessidade dessa mudança com a demanda de se manter o projeto funcional, ou seja, sem erros. Para isso, uma boa comunicação, uma comunicação proativa entre as partes interessadas no projeto deve ser estabelecidas para que essas problemáticas da mudança do projeto sejam diminuídas. Então, quais são... Aí a gente começa a entrar agora nos tipos de gerenciamento de projetos. Então, os tipos de gerenciamento de projetos são, primeiro, o próprio gerenciamento de projeto é um tipo específico, que ele é utilizado para poder alcançar um ou mais objetivos de acordo com as demandas e necessidades de cada empresa, meios sociais, avanços tecnológicos, solicitações específicas de clientes e para a padronização de rotinas. A gente também tem um gerenciamento de programas. O que é um programa? O programa já é um grupo de projetos, certo? Que tem como função consolidar subprojetos envolvidos. Por exemplo, programa de modernização das estradas da cidade de São Luís, das ruas de São Luís. Um dos subprojetos desse programa seria melhorar o asfalto. Um outro projeto seria melhorar a sinalização. Um outro projeto poderia ser melhorar a iluminação. Então, cada um desses são subprojetos que acabam compondo um conjunto que pode ser chamado, um conjunto de projetos que pode ser chamado de programas, certo? Um gerenciamento de programas. Então, gerenciamento de projetos é diferente de gerenciamento de programas. Gerenciamento de portfólio. Então, esse tipo de gerenciamento de projeto, ele vai se referir como
serão utilizadas as estratégias para o gerenciamento de projetos ou gerenciamento de programas. Os projetos ou programas podem não ser necessariamente interdependentes, ou seja, eles não necessariamente precisam depender um do outro, ou diretamente relacionados. Então, quando a gente fala em gerenciamento de portfólio, a gente está associando a relação que os projetos e os programas têm dentro de um determinado domínio de uma pessoa que está gerenciando o portfólio. Então, o gerenciamento de portfólio está ali para, por exemplo, um portfólio para uma prefeitura. A prefeitura pode me contratar por um determinado projeto ou pelo programa como um todo. Eu quero contratar vocês só para poder modernizar a minha área de vendas da minha loja. Então, isso vai ser somente um projeto. Esse projeto ele pode estar dentro de um portfólio. O portfólio é um leque de coisas que nós podemos oferecer. O portfólio de tintas é aquele leque que mostra todas as tintas. O portfólio de serviços é tudo aquilo que eu posso fazer. O portfólio de uma empresa construtora, por exemplo, a empresa construtora ela faz a demolição, o reboco, a pintura. Isso é o portfólio, certo? Então, quando se trata de projetos, da área de desenvolvimento de projetos, o portfólio, rapaz, qual é o meu portfólio? Rapaz, eu trabalho desde a parte de treinamento até a parte de desenvolvimento, implantação, recuperação, segurança. Então, tudo isso são projetos que juntos podem se tornar um programa. Vamos modernizar a empresa. Então, vai ser um gerenciamento de um programa de modernização da empresa. Então, esse projeto vai ser um projeto que vai nos levar a fazer o gerenciamento de um programa, que é uma coisa mais ampla. Então, modernização da empresa, no sentido de tecnologia, a gente tem que mudar tudo. A gente vai fazer várias coisas. Já o gerenciamento de projetos, ele está associado a um projeto, que aí pode ser melhorar o nosso ponto de venda, ou melhorar o nosso controle de estoque. Então, são projetos distintos, diferentes. Então, gerenciamento de projetos, projeto é mais simples. Gerenciamento de programas, programas é um conjunto de projetos, né, que a gente chama de subprojetos quando a gente trata de um programa. E gerenciamento de portfólio vai fazer justamente referência a essa estratégia de gerenciar os dois, porque não obrigatoriamente um depende do outro. E aí, por fim, nós temos o gerenciamento organizacional de projetos, que é a junção do gerenciamento de projetos e de portfólio com a função de criar estratégias para melhores execuções. Ou seja, é organizar os produtos que se tem, sendo eles projeto ou portfólio, para poder a empresa prosperar ou atingir determinados patamares interessantes, utilizando-se dessas ferramentas, da estratégia de organizar essas ferramentas, da junção dessas ferramentas. Só quem entende sobre essas ferramentas é que vai poder realizar o gerenciamento organizacional desses projetos. Então, normalmente é quem criou esses projetos, ou quem fez parte do desenvolvimento desses projetos, ou quem tem conhecimento muito a fundo desses projetos, pode utilizá-lo eles de maneira estratégica, que vai além. O que é, professor, mas o que é a utilização estratégica? Utilização estratégica de um software ou de um programa de modernização, por exemplo. Quando eu falo de programa, pessoal, estou falando de programa, não de programa de computador. Estou falando de programa sendo um conjunto de projetos. Então, a utilização de um determinado projeto, para ele ser utilizado de forma estratégica, eu preciso ter uma visão muito mais global da organização, da empresa. O programa, o software, no caso, ele tem uma função lá de melhorar o ponto de venda, por exemplo.
Mas como é que eu uso isso estrategicamente para poder melhorar a empresa? Só a sua execução por si só é pouco. A gente consegue mais além da execução trivial da qual aquele objeto ou aquele elemento para o qual ele foi desenvolvido. Não está muito complicado aí, pessoal? Estou falando algo que está muito longe da visão, ou muito longe de entender, ou muito longe de visualizar ou vislumbrar? E aí, Vitor? Vitor Lima, tá por aí? Eu vi que tu tentou falar, mas eu acho que não saiu o som aqui não. Vocês ouviram aí? Só vocês precisam se envolver mais. Isso, opa, isso. Acho que Vitor está tentando falar, mas não está conseguindo. O professor falou lá no grupo que ele estava com dificuldade de falar aí. Só o gramofone. Beleza. Tranquilo. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Está achando, quer falar algo relevante ou algo curioso? Quer tirar alguma dúvida? Se só eu ficar falando, ninguém quiser tirar suas dúvidas, vai ficar um pouco monótono e eu não vou poder fazer muita coisa porque eu não posso forçar ninguém a perguntar, né? Eu não acredito que eu estou explicando tão bem explicado assim ou que não surjam dúvidas. Como eu falei, quem está com problema nos microfones pode ligar o celular e entrar pelo link no celular e perguntar pelo celular. Certo. Então, o nosso livro, ele dá uma descrição aí, ele faz uma comparação entre o que é um projeto, o que é um programa e o que é um portfólio. Ele faz N tipos de análises. Eu peguei só dois, que são os mais relevantes, só para a gente poder ter uma ideia a diferença entre um e outro, que quando se trata de escopo, né? O que é escopo? Escopo é tudo aquilo que vai se precisar para poder desenvolver o projeto, entre pessoas, equipamentos, elementos, recursos que podem ser financeiros ou que podem ser temporais, ferramentas e assim por diante. Então, quando se trata de escopo, os projetos eles têm objetivos bastante definidos. O escopo ele é elaborado de forma progressiva durante o ciclo de vida do projeto. Já os programas, eles possuem um escopo maior, até mesmo porque os programas são um conjunto de projetos, então ele vai ter um escopo maior. E fornece benefícios mais significativos, ou seja, a junção o resultado de vários projetos juntos tem um impacto maior do que um projeto só, como eu falei para vocês ainda agora em relação à modernização das ruas de São Luís. Então, o projeto de iluminação, junto com o projeto de sinalização, junto com o projeto de asfaltamento, junto com o projeto de limpeza, o projeto de conscientização, para não sujar, para não debradar, todos esses projetos juntos, que eles podem ser vistos como um programa, eles têm um impacto muito mais significativo, que é justamente isso que o texto está falando, quando ele fala aqui de significativo. E aí, nós temos o portfólio, né? Quando se trata de portfólio, como é que o escopo se comporta? Os portfólios, eles possuem um escopo organizacional que muda com os objetivos estratégicos da empresa. Então, a empresa organiza tudo aquilo que ela oferece dentro de um portfólio, que pode ser um conjunto de projetos e um conjunto de programas. Agora, ela tira e põe programas e projetos de acordo com a visão dela, ou seja, da empresa, sobre aquilo que eu quero alcançar.
eu tenho um projeto aqui que eu sempre ofereço para os meus clientes, que é um projeto para ele aprender o Word e Excel. Até que ponto isso é válido? Até que ponto isso é interessante? Até que ponto isso demonstra que você é uma empresa atualizada? Ter essa ferramenta, como oferecer essa ferramenta? Até que ponto isso, de fato, é estratégico para a empresa, influencia no desenvolvimento da empresa? Então, pensar em portfólio, quando se trata de escopo, é justamente saber tirar e colocar projetos e programas que são interessantes para serem oferecidos para o cliente. Em relação à mudança, como é que ocorre a mudança em projetos? Os gerentes de projetos, eles esperam que as mudanças implementam um processo para mantê-las gerenciadas e controladas. Já nos programas, os gerentes de projetos esperam as mudanças dentro e fora do programa que estão preparados para gerenciá-lo. Já no portfólio, os gerentes de projetos, de portfólios, monitoram continuamente as mudanças nos ambientes internos e externos de forma bastante ampla, porque ele precisa ter uma visão geral do comércio, dos concorrentes, dos fornecedores, de tudo. Por exemplo, ter um determinado produto em um projeto em que esse produto, os teus fornecedores, eu fabrico copos, mas eu estou vendo que daqui a pouco o copo não vai mais existir. Então, os fornecedores não vão mais fornecer vidro. Então, eu tenho que dar um jeito de... Aquela minha venda que eu ganhava com copo, eu tenho que substituir ela para algum lugar, porque eu estou vendo aqui que os fornecedores vão acabar suas atividades. Então, eu preciso ter uma visão ampla. Comércio, fornecedores, concorrentes, clientes e aspectos que influenciam diretamente a organização estratégica da minha empresa. Ficou claro aí, pessoal? Projetos, programas, portfólios, a diferença entre cada um deles? Beleza. Então, áreas de conhecimentos em gestão ou gerenciamento de projetos. Pessoal, o PMBOK, que é o nosso guia de referência, ele define 9 áreas para que a gente possa desenvolver os processos para gerenciar um software, ou o desenvolvimento de software, ou o desenvolvimento de qualquer tipo de projeto. Isso daqui que a gente está estudando daqui, agora um pouquinho para frente, até o final desses slides, não faz referência somente a software, faz referência a projeto como um todo. Então, as áreas são a área de qualidade, de recursos humanos, comunicação, riscos, aquisição, partes interessadas, escopo, tempo e a parte central, que é a integração, que é justamente trabalhar todos esses aspectos de forma integrada. Então, cada área dessa, cada retângulo desse, eles são, na verdade, sub-áreas do projeto. Eles são ciências que devem ser trabalhadas de forma adequada para que a gente consiga desenvolver o projeto de forma mais eficiente. Pessoal, seguir à risca aquilo que o PMBOK estabelece sobre projetos não garante que você tenha sucesso no projeto, mas ele certamente vai aumentar muito a possibilidade de você não cometer erros. Os erros triviais de projetos, a sua maioria, eles são evitados quando se trata de gerenciamento de projetos, sobretudo o gerenciamento de projetos de software, que seguem as orientações do PMBOK. Então,
Dentro de um projeto, a qualidade é importante, recursos humanos é importante, a comunicação, risco, aquisição, partes interessadas, tempo, custo, integração. A princípio, parece ser muita coisa, mas nós estamos estudando não somente para projetos simples, a gente está estudando também para projetos bem complexos. E esses projetos complexos, quanto mais conhecimento sobre como organizar as coisas você tiver, maior a possibilidade de você conseguir êxito nessa sua demanda, nesse momento de complexidade que será desenvolver um projeto grande em relação a software. Então, vamos olhar cada área dessa e entender os seus processos. Eu peço que vocês prestem bastante atenção também a partir de agora, porque a gente vai fazer uma atividade baseado nessas áreas de conhecimento. E essa atividade ela vai valer ponto. E vocês já não entregaram a primeira atividade, que foi a atividade da aula passada. Então, essa próxima é importante entregar, porque senão vocês não vão conseguir ponto suficiente para poder passar, certo? Então, a primeira área, que é a área que está ali no centro do desenho, é a área de integração. O que é a área de integração de processos? Todos os processos de todas essas áreas aqui ao redor, toda área dessa daqui, de conhecimento, ela tem uma série de processos. Esses processos, eles não podem sair do projeto sem ser integrado com as outras áreas. Está todo mundo interligado, está todo mundo junto. Então, todos os processos, ele vai trabalhar pelo menos em duas áreas. Então, um processo de inicializar o desenvolvimento do software. Eu preciso criar o termo de abertura. O termo de abertura, eu vou precisar estudar custo, eu vou precisar estudar o tempo, eu vou precisar ter uma ideia dos recursos humanos. Riscos, não. Aquisição, sim, porque a aquisição influencia diretamente no custo. Eu vou poder, tenho que definir o escopo, que vai ser o objeto, descrever. Eu tenho que identificar de forma, pelo menos, que geral as partes interessadas. Então, minimamente, eu já vou ter que utilizar nesse processo de inicialização uma série de processos de quase todas as áreas. Então, o gerenciamento de integração é justamente a integração dos processos em que todas as atividades são analisadas e executadas para poder entregar o projeto. Quais são os processos que essa área de conhecimento trabalha? Desenvolvimento do plano do projeto, a execução do plano do projeto e o controle de mudanças. Então, cada grupo desses de processos, ele tem, obviamente, uma série de atividades, como o desenvolvimento do plano do projeto. Ele vai elaborar a estratégia e os resultados dos processos envolvidos no planejamento. O de execuções do plano de projeto vai justamente executar essas atividades que foram planejadas, e o controle de mudanças leva em consideração como esse projeto vai se comportar quando precisar realizar algum tipo de mudança, algum tipo de modificação. A segunda área importante para o PMBOK, só primeiro, vocês entenderam o que é esta figura e por que da importância? Alguém tem alguma dúvida? Porque não adianta eu falar de todas as outras áreas se vocês não tiverem entendido o que são as áreas do conhecimento. Como é que apaga esse aqui? Caneta. Pessoal, se teve alguém que não entendeu, pode levantar a mão, que eu repito. Beleza. Então vamos partir para a segunda área, que é o gerenciamento de escopo. O que é uma área de conhecimento
quando se trata de gerenciamento de escopo. O que é essa área de conhecimento de gerenciamento de escopo? Essa área ela vai justamente garantir que os processos envolvidos dentro desse projeto, eles vão ser realizados e que nenhum meio externo vai interferir nesses processos que já foram definidos para serem executados. Então, os processos dentro do gerenciamento de escopo é iniciar o quê? Iniciar o projeto, elaborar as diretrizes para dar início às fases do projeto, planejar o escopo, que é redigir as possíveis decisões programadas no escopo, detalhar o escopo, que seria dividir os trabalhos para a realização do projeto, proporcionando assim entregas mais eficientes, verificar o escopo, que é ter a aprovação formal de todas as tarefas definidas no escopo, e controlar as mudanças no escopo, que é gerir, planejar todas as possíveis mudanças que poderão surgir no escopo do projeto. A atividade que eu vou fazer, que eu vou pedir para que vocês entreguem na próxima aula, ela vai justamente, vocês vão mostrar essas coisas acontecendo. Vocês vão escolher 2 áreas, e essas 2 áreas vocês vão em busca de um projeto de desenvolvimento de software onde fique claro essas coisas funcionando, ou seja, esses processos funcionando. Software para o controle da temperatura ambiente de uma casa. Então, esse software, a área de conhecimento em relação ao escopo, ela vai ser desenvolvida dessa forma. É isso que eu preciso que vocês façam na atividade. Por isso que eu estou pedindo para vocês tirarem as dúvidas de vocês das áreas de conhecimento. Gerenciamento de custos. Então, gerenciamento de custos, o gerenciamento de custos, ele visa justamente garantir que o custo do projeto seja realizado dentro da estimativa. Que estimativa? Estimativa que foi feita no início, lá no termo de abertura de projeto. No gerenciamento de custos, a gente pode citar os seguintes processos: planejar recursos, estimar recursos, orçar recursos e controlar recursos. Eles são bastante óbvios, cada um dá para poder a gente entender o que cada um quer dizer. Planejar recursos, o próprio nome já está falando. Estimar recursos da mesma forma, orçar também, e controlar, que é o mais distante, a gente diz que é o analisar e controlar toda e qualquer mudança no orçamento do projeto. Pessoal, eu vou pedir 5 minutos para vocês, porque já estou falando, já tem mais de 1 hora, né? Já tem 1 hora e pouca já que eu estou falando, e isso vai machucar minha voz. Então, eu vou pedir 5 minutos para vocês e já já a gente retorna. Ok? É o tempo que vocês tomam uma água, fazer um lanche, vão ao banheiro e eu também. Ok? Até já então, pessoal.
Vamos lá, Lucas, bicho. Bem, pessoal, estamos de volta para continuidade, então. Pessoal, quando a gente fala de qualidade, a qualidade ela está associada a um parâmetro bastante interessante e importante, que é a expectativa daquilo que estamos nos prestando a entregar. Então, o gerenciamento de qualidade ela vai justamente garantir a integridade daquilo que se deseja. Então, qualidade e desejo eles estão intimamente interligados. Então, os processos que estão associados a essa área de conhecimento que vai ajudar o projeto a funcionar de forma eficiente são os processos de planejar a qualidade, garantir que a qualidade, de fato, ela aconteça com um acompanhamento e controlar a qualidade para que a qualidade que foi estabelecida, de fato, esteja sendo cumprida e não fuja do padrão para que a qualidade, de fato, ela não se perca. Por exemplo, se fosse em relação a software. Professor, dê um exemplo de gerenciamento de qualidade quando a gente está desenvolvendo software. A gente pode estabelecer como um padrão de qualidade em que todo o front-end da aplicação ela siga aos requisitos de acessibilidade para as pessoas com problemas visuais. Então, tudo que está sendo executado, você tem que passar pelo esse crivo de a pessoa com deficiência visual ele vai conseguir acessar esse software. Por quê? Porque isso foi estabelecido, foi um desejo estabelecido pelo cliente, foi algo que foi estabelecido em contrato ou no termo de abertura de projeto, que a gente chama de TAP, né? No termo de abertura de projeto. Então, a gente planeja isso antes de qualquer coisa, planeja que todas as etapas todos os front-ends vão ter que estar adaptados para pessoas com problema visual ou com uma limitação visual. A gente vai garantir que essa qualidade ocorra quando a gente faz justamente a análise e o acompanhamento de tudo que ocorre e a gente controla a qualidade para saber se aquilo que foi feito está de fato de acordo com o que se estava planejado. A maioria das áreas de conhecimento, elas são baseadas em planejamento, execução e controle. Então, a área de conhecimento, de gerenciamento de projetos, quando se trata de aquisições. Essa área, pessoal, ela é relativamente nova, certo? Ela surgiu aí na versão do PMBOK 4. Nós estamos na versão 6, se eu não me engano. Então, ela é relativamente nova. Por quê? Porque a aquisição se tornou uma necessidade, se tornou um ponto frágil em diversos aspectos de determinados projetos. Vou dar um exemplo em relação ao seu projeto de criar uma empresa de software. Então, tu tem lá a necessidade de adquirir computadores, mesas, cadeiras, mobiliário de forma geral, material de escritório. Se isso for feito, se essa aquisição for feita de qualquer jeito, a possibilidade de você ter problemas financeiros ou ter fuga de recursos ou ter prejuízo nesse aspecto é muito grande. Então, o que a gente faz? A gente desenvolve toda uma técnica, que essa técnica vai ser a identificação, o planejamento das aquisições, como essas aquisições vão ser feitas,
a gente se prepara para poder essa aquisição ocorrer e a gente obtém as propostas dessas aquisições, não termina por aí. A gente tem também, a gente cria parâmetros, a gente seleciona os fornecedores e a gente administra o contrato de fornecimento e, por fim, encerra o contrato de fornecimento com aquele fornecedor. Por exemplo, no teu escritório, tu vai ter que ter aí sempre tu vai precisar da manutenção do ar-condicionado, do fornecimento do material de limpeza, do fornecimento do material de escritório. Então, tu pode estabelecer aí contratos, mas tu vai contratar qualquer pessoa? Não. Se tu contratar qualquer pessoa, tu corre um risco muito grande de ter sérios problemas. Então, o PMBOK começou a se preocupar também não só com o projeto em si, mas tudo que é necessário para o projeto funcionar adequado. Se no projeto tu vai precisar adquirir, então vamos estudar como adquirir de forma adequada as coisas. De forma adequada as aquisições e desenvolve essas aquisições de forma eficiente, aumenta muito a probabilidade de você conseguir êxito, ou conseguir uma economia, ou conseguir controlar esses procedimentos de forma mais eficiente. E em projeto, pessoal, cada detalhe que soma, cada detalhe bem definido, planejado, controlado, ele vai ser um ponto a mais para você conseguir atingir o seu sucesso de projeto no final das contas. A área de gerenciamento de projetos, quando se trata de recursos humanos. Pessoal, o quanto é complicado trabalhar com pessoas, né? Então, é muito natural que exista aí toda uma área de conhecimento, toda uma quantidade de processos voltados para gerenciar as pessoas envolvidas no projeto. E o PMBOK estabelece que alguns processos são processos de destaque quando se trata de projetos, que é justamente o processo de planejamento organizacional, que é direcionar o que cada pessoa da equipe tem de responsabilidade a respeito das competências e habilidades de cada um daqueles profissionais que foram selecionados. A montagem da equipe, né? Como é que a gente vai montar essa equipe? Quais são os perfis, as competências técnicas que a gente precisa dentro do projeto? Desenvolver a equipe, que é estimular, motivar a equipe, as pessoas, a desenvolver as suas competências, habilidades que vão contribuir cada vez mais para entregar o projeto de forma eficiente. E aí nós temos também a área de gerenciamento de comunicações. Pessoal, como diz o ditado, né? Comunicação, ele é de fato a alma do negócio. Quem não se comunica, se trumbica. E assim por diante. Então, a comunicação, desde os conhecimentos mais rústicos, a gente sabe que a comunicação é um fator de alta relevância. Então, como é que a gente vai fazer com que todos entendam as mesmas informações? Como é que a gente vai estabelecer as informações que são mais importantes? Existe uma série de regras, mas para isso a gente planeja a comunicação de um modo em que a gente observe que essa comunicação ela precisa ser eficiente para toda a equipe. E a gente faz isso através da distribuição de informação adequada. Essa distribuição ela visa justamente garantir que a informação chegue às pessoas que realmente estão precisando daquelas informações. Então, os processos de gerenciamento de comunicação até que são relativamente simples. Planejar e distribuir as informações. Além desses dois, a gente também tem o aspecto de relatar o desempenho quando se trata da comunicação, que além de distribuir as informações, a gente vai mostrando o desempenho dessa comunicação, desse projeto, para todos que estão envolvidos, levando em consideração as previsões e medidas em que o projeto se encontra e para onde que ele vai no próximo passo.
A comunicação sobre o encerramento administrativo. Esse é um processo importante, porque o responsável pelo fechamento e o encerramento dos processos do projeto, ele precisa deixar claro que aquele processo ou aquele projeto ele foi encerrado na sua totalidade. Riscos. Pessoal, alguém sabe definir o que seria um risco? Alguém sabe definir o que seria o risco? Fabiano, o que é risco, Fabiano? Boa noite, professor. Boa noite, Eu Vitor. acredito que seja algo que possa prejudicar futuramente a empresa, o gerenciamento dela. Isso. O risco é algo que possa vir a acontecer, tá, Vandilson? Vandeilson. É algo que pode vir a acontecer. Agora, algo que pode vir a acontecer pode ser bom ou pode ser ruim. Não necessariamente ruim. O risco ele não está associado somente a coisas ruins. O risco está associado também a coisas boas. Pode, por exemplo, você está fazendo um projeto onde você tem uma escavação, você vai um projeto de construção de um prédio, né? Você vai construir um prédio e aí você precisa fazer a escavação desse prédio, né? Então tu vai fazer uma escavação aí de 15 metros profundo para tu poder fazer os pilares, uma garagem no subsolo ou coisa do tipo. Então, qual é o risco de tu encontrar um fóssil, que não seria uma coisa ruim? Ou então de encontrar uma mina com ouro? Só uma hipótese, né? Então, o risco, ele existe? Rapaz, o risco é de 0,1% disso acontecer. Sim, mas é um risco. Então, já que é muito pequeno, ele não é relevante, nem é interessante para a gente, mas corre o risco de acontecer. Então, risco pode ser positivo ou negativo. E o gerenciamento de risco, ele leva em consideração os processos de a gente identificar quais são os riscos mais relevantes para o nosso projeto e documentar cada um desses. Porque, caso esse risco ocorra, a gente tem que ter um plano de contingenciamento, que seria um risco, por exemplo, se nós temos uma equipe de 10 programadores nesse projeto, e se um desses programadores adoecer, um desses programadores morrerem, um desses programadores abandonar o projeto, isso são riscos relevantes, porque isso vai atrapalhar muito o projeto. Isso é um risco que, de fato, ocorre. Para a gente morrer, basta estar vivo. Para a gente abandonar um projeto, basta a gente ter um outro projeto que a gente vai ganhar bem mais, por exemplo. Então, são riscos que podem ocorrer. Em gerenciamento, no gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software, a gente tem que levar em consideração, tem que identificar esses riscos que tem maior relevância para o projeto e documentar cada um deles. A gente tem que quantificar esses riscos, ou seja, realizar um levantamento dos riscos e quantificar o que cada um deles pode ter como consequência. Se isso acontecer, o que a gente vai fazer? A gente precisa ter esse plano de controle desses riscos. A gente precisa desenvolver respostas a esse risco. Tá, o risco A, que é o levantamento. O risco A, ele de fato acabou se tornando um problema. Fulano morreu de Covid. E agora? O que a gente vai fazer? A gente não vai esperar o cara morrer de Covid ou alguém abandonar o projeto para a gente começar a pensar na possibilidade. Como é que a gente vai resolver? E agora, meu Deus? Não. O gerente de projetos ele tem que ter a característica, uma competência de proatividade, como a gente falou em um outro momento da aula, na outra unidade. A gente tem que ter a competência de
de proatividade. Então, o gerenciamento de risco é você identificar as possibilidades das coisas que podem acontecer. Pode acontecer isso, isso, isso. Tá, e se acontecer isso? Você precisa ter uma resposta a esse risco. Você precisa já saber previamente o que você vai fazer caso isso ocorra. Logicamente que nem todos os riscos são identificáveis, né? Você não vai imaginar, por exemplo, que você está construindo um prédio e que nesse prédio você vai construir ele em cima, por exemplo, de os fósseis de um dinossauro. E aí esse projeto vai totalmente por água abaixo, porque não vão deixar mais tu construir, porque os fósseis do dinossauro é mais importante do que teu prédio. Então, caso isso ocorra, o que você vai fazer? Isso não é um risco relevante, mas todo risco precisa ser estudado. Todo risco a gente precisa avaliar o que a gente vai fazer para poder prover um resultado que ter continuidade ao projeto sem nenhum tipo com o menor tipo de problemas, ou seja, de impactos possíveis para retardar o fim desse projeto com sucesso. Então, nós temos o gerenciamento do tempo, né? Coisa bonita, gerenciamento do tempo. Todo mundo fala que não tem tempo. Tem uns que falam que o tempo não existe. Então, o gerenciamento do tempo ele vai ser responsável por garantir o encerramento e o início de todas as atividades do projeto nos tempos que foram determinados lá no cronograma. Então, os processos são definir quais as atividades, que significa justamente levantar as atividades que serão trabalhadas dentro do projeto, sequenciar essas atividades, que é identificar e associar as atividades para que suas respectivas e suas respectivas dependências, ou seja, uma atividade A vai ser executada, a B só pode ser executada depois que a A foi executada. A gente vai estudar isso um pouco mais lá na frente. Então, sequenciamento das atividades que vão ser executadas e quanto tempo cada uma dessas atividades vão durar, porque assim a gente consegue ter uma visão mais precisa em relação ao cronograma. Então, a gente precisa planejar um cronograma, desenvolver o cronograma e controlar esse cronograma, certo? Por fim, a gente tem as partes interessadas no projeto, né? O gerenciamento das partes interessadas, que aí a gente já expliquei bastante para vocês hoje o que são os stakeholders. Então, as partes interessadas, na verdade, é o gerenciamento dos stakeholders. Por que o gerenciamento por pessoas? Por quem que inventou isso de ter que gerenciar o interesse dos outros? Gente, o nosso projeto, assim como qualquer projeto de software, ele tem pessoas interessadas. Se você não identifica o interesse de cada pessoa, se você não identifica todas as pessoas que têm interesse ou têm influência sobre o projeto, você corre o risco de estar cometendo um erro sério lá no projeto, no final. Você, eita caramba, fulano me pediu um negócio e eu esqueci, caramba, e agora o projeto está praticamente terminado e eu esqueci de inserir tal função que fulano lá pediu. E agora? Já entreguei o projeto. Agora eu vou ter que mudar tudo. Se eu mudar tudo, isso vai atrasar. Ou seja, é muito grave. O gerenciamento das partes interessadas, ela faz parte lá do levantamento de requisitos, que é lá no início do projeto. Então a gente precisa identificar quem são as pessoas interessadas no projeto, selecionar e identificar essas pessoas envolvidas no projeto, justamente para poder fazer parte ali da equipe que vai acompanhar o projeto, o andamento do projeto. E aí a gente vai planejar o gerenciamento dessas partes interessadas, ou seja, criar uma estratégia para que não tenha conflitos, porque às vezes um usuário tem um interesse, o outro usuário tem outro interesse, e aí fica ali um choque de conflitos. E a gente precisa garantir que ambas as partes sintam-se satisfeitas no final. A gente vai
estudar nessa área de conhecimento sobre o engajamento das partes interessadas, né? A gente tem que saber envolver a equipe para poder criar mecanismos de comunicação e solucionar os problemas que venham a acontecer e controlar o engajamento dessas partes interessadas, que é monitorar essas partes, tendo certeza que, de fato, elas estão engajadas e estão, tecnicamente, sem nenhum tipo de conflito. Certo, pessoal? Certo, Thiago? Thiago, tu tá aí ou tu tá jogando videogame na outra tela? Ou assistindo o jogo? Eu tô aqui, eu tô aqui. Ah, beleza. Então, alguma dúvida, pessoal, sobre essas áreas de conhecimento dos projetos, que são essas 9 áreas da qual a gente desmistificou cada uma delas? Certo. Então, já que ninguém tem dúvidas, eu vou passar a atividade. Essa atividade é uma segunda atividade. A primeira eu tinha passado na aula passada, que era para essa aula. Deixa eu botar aqui. Certo. Então, essa segunda atividade ela vai valer 300 pontos. E na página 39 e na 41 tem justamente essas áreas de conhecimento de projetos, do qual eu expliquei uma por uma. Vocês vão formar equipes aí de 2? Não, vamos mudar. 2 vai ficar muito... São muitos alunos. Quantos alunos nós temos aqui? Deixa eu ver aqui. Nós temos 15 alunos. São 9 áreas. Então, vai dar 7 equipes. Vamos colocar entre equipes. Modificar aqui. Vamos colocar entre 2 e 3 alunos. De 2 e 3 alunos, vocês vão escolher e pesquisar sobre 2 áreas, certo? Pode ser qualquer uma dessas, sendo que não pode repetir as áreas. Então, vocês vão escolher e vão colocar lá no WhatsApp, dizendo assim: professor, João e Maria ficamos com tal área. Isso tudo no mesmo balão, viu? Não vão fazer um balão para cada equipe, não, que é todo mundo junto lá, porque senão a gente vai acabar se perdendo. Então, nessa pesquisa, vocês vão descrever um exemplo prático da utilização desse processo, né, dessa área de conhecimento. Porque vocês escolhem a área de conhecimento, toda área de conhecimento tem processos, e esses processos, eles são o funcionamento das coisas, são as coisas acontecendo. Então, vocês vão criar uma situação hipotética, onde vocês estão desenvolvendo um software tal, e vocês vão descrever 1, 2 páginas no máximo, de como seria o desenvolvimento desses processos para esse software que você está falando. Eu não quero uma coisa genérica, eu quero uma coisa específica para este software que você escolheu, um software hipotético que você está estudando ou que você está desenvolvendo, certo? Então, eu escolho minha equipe, primeiro passo. Segundo passo, escolho a minha área de conhecimento. Depois que eu escolhi, eu vou lá no grupo do WhatsApp, olho o balão que está lá, as equipes, coloco o nome da minha equipe e a minha área de conhecimento. Tenho certeza que antes, que não tem nenhuma outra equipe que já tenha pego essa área de conhecimento. E aí eu crio uma história de um software. Estou desenvolvendo um software que vai controlar as lâmpadas de um hotel. Beleza. E aí a minha área de conhecimento foi a de recursos humanos.
Aí tu vai escrever software assim, 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 assado, área de recursos humanos, área de conhecimento. O processo é esse. E aí eu fiz dessa forma, assim, 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 assado. Para este software que eu estou escolhendo, que é esse, os processos eu desenvolvi dessa forma. Só isso. 2 áreas de conhecimento. E aí faz o trabalho em formatação ABNT. Eu coloquei o link, certo? Vou colocar lá no grupo do WhatsApp toda essa descrição. Tem um exemplo lá para a capa, não esqueçam de colocar em ordem alfabética. Vou mandar para o meu e-mail do robertopimentel@croton até às 11h59 do dia 21, que é daqui a uma semana. E importantíssimo, muito importante. Quando forem mandar o e-mail, tem que escrever atividade 2, pesquisa da disciplina de GPS, certo? Pesquisa da disciplina de GPS, que é gestão de projeto de software. Se vocês não colocarem isso daqui no assunto do e-mail, eu não vou conseguir achar o e-mail de vocês, vocês vão ficar sem o ponto, porque vocês não colocaram o assunto correto no e-mail, certo? Porque eu recebo centenas e centenas de e-mails e eu faço o filtro pelo assunto. Colocou o assunto, eu vou enxergar lá. Não colocou, não vou enxergar. Certo, pessoal? Dúvidas, meu povo? Ninguém está com dúvida? Todo mundo entendeu? Quais vocês estão uns entendíveis, muito entendidos? Professor, só uma dúvida. Pode falar. Esse grupo que o senhor fala aí no WhatsApp, o senhor já tem esse grupo? Como é? Não, tem não. Vocês é que sabem como é que vocês se organizam. Vocês precisam treinar o trabalho em equipe. Beleza, então. Eu quero só que vocês, à medida que vocês forem escolhendo a equipe, colocar lá equipe e a área de conhecimento que vocês vão trabalhar lá no WhatsApp. Tendo o cuidado de escolher uma área em que outra equipe já não tenha escolhido. Para isso, a gente vai colocar tudo sempre no mesmo balão, certo? Copia e cola o balão, inclui a sua informação. Copia e cola o balão, inclui a sua informação. Certo. Deixa eu verificar aqui. Eu coloquei lá no grupo já essa descrição aqui do Word, certo? Alguém aqui não está no grupo lá do WhatsApp, meu povo? Existe alguém aqui nesse momento na sala em que não está no grupo do WhatsApp? Certo? Se tiver, só levantar a mão. Não precisa nem falar, que estou achando que vocês estão meio com preguiça de falar hoje, mas acho que deve ser só impressão minha. Beleza. Perguntando pro Fabiano, me manda um oi, então, lá no WhatsApp, tu tem meu contato, e aí eu te mando o link. Tu tem meu contato, não tem? Tem sim. Tá, aí tu me manda o oi que eu te mando o link e tu vai lá pro grupo, tá? Beleza. Então, senhores... Também não tem, não. Oi? Também manda o link pra mim aqui, ó. Thiago. E, Thiago, quando o professor me mandar, eu te mando também. Pronto. Ah, tá. Beleza. Então, mais alguma dúvida? Posso ajudar em mais alguma coisa, pessoal? Tem alguém no lobby? Professor, Oi. Vandeus falando. É que meu aba até agora não foi liberado, por conta que eu fui no SA essa semana e ele disse que o coordenador tem que liberar pra gente o AVA. No caso, a disciplina do senhor e a outra disciplina também. No caso, o senhor tem contato com ele, alguma coisa assim? Que a gente tá solicitando? Ele responde minhas perguntas lá, minhas chamadas. Me manda um oi lá no WhatsApp, no privado, que eu vou, com teu nome completo, exatamente o teu problema, que eu vou tentar falar com ele. Tá bom. Tá bom? O que mais, pessoal, que eu posso ajudar?
Então, pessoal, na próxima aula, leiam a próxima sessão, que é a sessão 1.4. Agora sim, esse slide aqui que eu tinha colocado ele errado. No momento errado. Cadê meu slide? Façam a atividade de pós-aula do encontro 3, certo? Façam a pré-aula do encontro 4 e respondam as 3 questões lá do livro, faça valer a pena, e leiam a seção 1.4. Pessoal, nosso assunto ele é grande, é necessário ler, senão você vai perder tempo em estar tentando entender só com explicação. Só com explicação não vai. Vocês têm que fazer a leitura prévia. Ela é importantíssima para poder vocês absorverem o conhecimento de forma adequada. Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu encerro por aqui. Agradeço a atenção de todos. Tenham todos uma excelente semana e até segunda-feira próxima, se Deus quiser. Até logo, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.